Aconteceu, né, nos últimos dias aí, revelações por parte do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, um dos maiores casos, né, assim, de revelações de documentos, na verdade, em termos de volume, eu acho que inclusive até o maior, né? Porque foram 11 milhões e 900 mil arquivos aí que se baseou a investigação de jornalistas, de cerca de 600 jornalistas aí dos principais veículos de imprensa do mundo todo, conhecido como Pandora Papers. Pandora Papers, ele é sucessor, né, de alguns outros casos semelhantes, né? Poucos anos atrás a gente teve os Panama Papers e teve um outro que eu não me recordo agora, mas que são casos aí de investigações que encontram documentos que comprovam, né, esquemas aí de corrupção, lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa, de personalidades famosas aí, principalmente na política, mas no caso do Pandora Papers, até a Shakira tá no meio, né? E coisa que interessa aqui ao nosso programa, né? Ainda no caso da Shakira nem tanto, a não ser o fato de ela ser colombiana. Mas o que interessa principalmente é que boa parte, quase metade aí dos presidentes ou ex-presidentes da República que estão envolvidos nesse esquema, né, nessa investigação aí dos Pandora Papers, são provenientes da América Latina. Inclusive o Paulo Guedes, né, e o Roberto Campos Neto, aqui do Brasil, estão também sendo investigados aí por empresas, por dinheiro, né, em paraíso fiscal, milhões aí de reais. Do caso, né, da América Latina, são 3 presidentes aí no exercício do seu mandato e 11 que já deixaram os seus cargos, além de 90 políticos de alto escalão que estão aí envolvidos e capitalistas bilionários também, né? São muitos personagens aqui na América Latina, que é um continente que vem sofrendo, né, principalmente nos últimos anos, com uma intervenção muito grande do imperialismo que faz empobrecer a massa populacional do nosso continente. Enquanto isso, os banqueiros, os políticos da direita fazem todo tipo de sacanagem, inclusive essas aí reveladas pelos Pandora Papers. Bom, como eu disse, né, vários políticos de direita, né, só políticos de direita, tem político de esquerda também que gosta desse tipo de sacanagem, né, mas principalmente os políticos da direita, ou seja, os políticos capitalistas, né, estão envolvidos nisso. E na América Latina a gente tem Sebastián Pinheira, o Guilherme Lasso e o Luiz Abinader, da República Dominicana, são 3 atuais presidentes que estão envolvidos aí. Além disso, 11 ex-presidentes da América Latina também estão envolvidos, sendo os mais conhecidos o Pedro Pablo Kuczynski, do Peru, né, que foi retirado da presidência da República no ano passado, o Horácio Cartes, que foi presidente do Paraguai logo após o golpe de 2012, que também, assim, já naquela época ele já era muito famoso por ser um mafioso, né? Também muito conhecidos os panamenhos Juan Carlos Varela e Ricardo Martinelli, que também foram presidentes recentemente do Panamá.
e os colombianos César Gaviria e Andrés Pastrana, que também são do auge do regime neoliberal na Colômbia. O Sebastián Piñera, a investigação foi feita principalmente pelos sites chilenos Ciper e Labote, que revelaram aí entre os negócios offshore, né, em paraísos fiscais aí, a aquisição nas Ilhas Virgens Britânicas da mineradora Dominga, em sociedade com o empresário Carlos Alberto Delano, que é amigo de infância do Piñera. Em dezembro de 2010, ou seja, 9 meses depois do Piñera ter iniciado seu primeiro mandato, a família dele transferiu o negócio para as mãos do Delano com uma minuta assinada no Chile que mencionava um valor de 14 milhões de dólares e outra nas Ilhas Virgens Britânicas falando em 138 milhões de dólares. Esse montante deveria ser saldado em 3 parcelas com uma condição. O último pagamento dependia de que não fosse estabelecida uma área de proteção ambiental sobre a zona de operações da mineradora Dominga, como pleiteavam grupos ambientalistas. Aí vocês vejam, né, como esses discursos em defesa do meio ambiente da direita tradicional, da direita neoliberal, não passa de pura demagogia, né? A decisão sobre a viabilidade da mineradora ficou, portanto, nas mãos do governo Piñera, como relata aqui o jornal El País. A área de proteção finalmente não foi estabelecida e a terceira parcela foi paga. Apesar dessas sombras, o gerente das empresas da família Piñera alegou que o presidente não dirige seus negócios há 12 anos, não foi informado sobre o processo de venda da Dominga e que a investigação judicial sobre a operação acabou sendo arquivada. Essa daí é a versão do presidente chileno, né? Já o Guilherme Lasso, segundo esses documentos e a investigação do jornal El Universo do Equador, chegou a ter vínculos com 14 empresas offshore, mas foi fechando uma após a outra depois que o grupo político do Rafael Correa, né, ex-presidente nacionalista de esquerda, impulsionou uma lei que proibia justamente os candidatos à presidência de serem beneficiários de empresas em paraísos fiscais. A gente vê como, né, mais uma vez, é uma grande hipocrisia da direita, porque a direita acusa o quê? A esquerda de ser corrupta, de tudo mais, e a direita de ser limpinha, cheirosa e honesta, sendo que, na verdade, o Rafael Correa proibiu aí os candidatos a serem beneficiários de empresas offshore. E o Lasso é um beneficiário de empresas offshore. Bom, a defesa, né, do Lasso diz que ele abriu essas offshore porque a legislação do Equador impede os banqueiros de investir em seu país. O Lasso, que é banqueiro, justamente, né? O Guilherme Lasso, ele foi eleito presidente do Equador no ano passado contra justamente o candidato do Rafael Correa e a esquerda pequeno-burguesa identitária, esquerdista, entre aspas, né? Ela acabou tendo um papel na própria eleição, né, do Guilherme Lasso. E o Lasso é uma espécie de João Dória, assim como o próprio Sebastián Piñera. Os dois, eles são muito parecidos porque são da direita tradicional, da direita neoliberal, né, que prega o livre mercado, a livre concorrência, a redução do Estado, e que, no entanto, nos últimos anos, por causa da polarização política na América Latina, tem ido cada vez mais à direita,
se aproximando da extrema-direita, inclusive, né? A campanha presidencial do Lasso foi extremamente direitista, a gente está vendo ele aí, e o Sebastián Pinheira, por sua vez, por causa das mobilizações populares no país no ano passado, no Chile, colocou o exército na rua, os militares na rua e desencadeou uma repressão enorme contra o povo chileno, também, inclusive do ponto de vista político e ideológico, fazendo discursos marcadamente de tipo fascista, né? E aí a gente vê agora que esses dois, que são representantes puro sangue da burguesia de seus países e do imperialismo, sendo eles mesmo, o próprio Pinheira também é empresário, né? E o Lasso, como eu disse, ele é banqueiro, estando os dois aí envolvidos no Pandora Papers, né? Então é possível, né? Quem sabe que ainda vai ter muita coisa que vai ser revelada, né? Nas próximas semanas aí, como eu disse, são 12 milhões aí quase de arquivos revirados, né? Por uma equipe de no mínimo 600 jornalistas do mundo inteiro. A gente noticiou-se que o Paulo Guedes está envolvido nisso e também o Roberto Campos Neto. Mas, vendo o perfil desses dois, como eu disse, eles são uma espécie de Dória chileno e equatoriano, certamente o Dória está envolvido nesse tipo de coisa. Não, pode ser que o Pandora Papers não tenha chegado a ele ou não queiram, né, divulgar dele, mas esse tipo de político aí da direita tradicional, né, são tradicionalmente os que estão envolvidos nesse tipo de coisa. Ainda, né, sobre os presidentes atuais, né, mandatários na América Latina envolvidos, eu falei, né, do Luiz Abinader, que é atual presidente da República Dominicana. Ele também é um empresário dominicano, da direita, logicamente, do setor hoteleiro. Também está envolvido aí no Pandora Papers. Então a gente vê como a direita, né, que tanto fez a campanha contra toda a esquerda na América Latina, que é corrupta, que tinha que derrubar a Dilma por causa da corrupção, que tem que prender o Lula por causa da corrupção, que o governo do Nicolás Maduro é corrupto, que o Evo Morales é corrupto, que a ditadura cubana é corrupta, que a Cristina Kirchner é corrupta, que o Rafael Correa é corrupto, que o Fernando Lugo do Paraguai é corrupto, né? Que o Pedro Castilho do Peru é corrupto, que o Daniel Ortega da Nicarágua é corrupto. Na verdade, essa direita que acusa a esquerda latino-americana de corrupção é a verdadeira corrupta. A gente não viu aí, por exemplo, o Nicolás Maduro, ninguém aí da esquerda, até porque se aparecesse o cachorro do amigo da filha, do cunhado, do empregado, da amiga de alguém, de um eleitor do Nicolás Maduro nesse Pandora Papers, certamente já falariam que o Maduro está envolvido em esquemas de corrupção, né? Só que não encontraram absolutamente nada de nenhum desses, mas encontraram coisas do Pinheira e do Lasso, principalmente dois grandes representantes da burguesia neoliberal do imperialismo na América Latina e aliados do Bolsonaro, inclusive.